Na contemporaneidade, nós temos sido impactados por dois discursos distintos em relação aos vínculos afetivos. O discurso do apego e o discurso do desapego. Ora, um é colocado como o ideal, ora, o outro é o ideal. Ora, um é colocado como uma coisa ruim, patológica para as relações, ora, o outro é que é colocado como algo ruim, patológico para as relações. O apego, por exemplo, é visto em alguns contextos como uma coisa ruim, né? Como coisa de gente que não tem autonomia, que é carente demais, que é possessivo demais. Em alguns outros contextos, o próprio desapego é diagnosticado como uma coisa ruim também, como algo próprio dessa sociedade contemporânea e capitalista que elabora, né, modos de interações sociais completamente frágeis, completamente líquidas, né, para usar aí a linguagem do Bauman. Bom, mas aí então, o que é ideal para as nossas relações? O ideal é nos apegarmos ou o ideal é nos desapegarmos? Bom, vai depender um pouco da história de vida de cada um, do contexto em que está se dando esse vínculo afetivo e das condições materiais que você tem para estabelecer ou não um vínculo um pouco mais significativo. Eu gosto sempre de lembrar que, essencialmente, nós somos sujeitos de vínculos, né? Independente do contexto, se nós vamos nos apegar mais ou menos, se o fato de um sujeito requerer mais ou menos apego, independente disso, nós somos sujeitos do apego. Talvez, se a gente considerasse, né, a possibilidade de um sujeito ser deixado numa ilha quando criança e permanecer ali a vida toda sozinho, talvez até nós pudéssemos considerar que esse sujeito aprenderia a viver ali sem contato humano algum e se desenvolveria naturalmente, né? Não teria depressão, não teria nada disso que marca um pouco a existência do homem moderno, do homem que vive, né, em sociedade. Mas o homem é essencialmente um homem de vínculos. Ele precisa de vínculos até mesmo para a sobrevivência da sua espécie, né? O homem não tem como estabelecer nenhum tipo de linguagem dentro desse modelo de linguagem que a gente tem, ele não tem como transmitir cultura, ele não tem como se proteger dos perigos que tem nesse modelo de sociedade no qual a gente vive para a sua vida, se ele não viver em comunidade, se ele não estabelecer vínculo com as outras pessoas. Portanto, o afeto advindo desse tipo de vínculo acaba ajudando, acaba contribuindo não apenas para a humanização do homem, como também é uma questão de sobrevivência praticamente dele nesse contexto. E é tão importante que isso é praticamente um direito, né? Nós temos previsto constitucionalmente o direito ao vínculo familiar, o direito ao cuidado familiar, em que os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos, os filhos depois têm a obrigação de cuidar dos pais idosos, as pessoas com deficiência têm um respaldo, tem que ter um respaldo das instituições, do Estado, da família em relação aos cuidados. Os cônjuges também, né, têm uma obrigação de cuidado afetivo, inclusive sexual, em relação ao outro. Enfim, nós não conseguimos nos desenvolver, nós não conseguimos construir nenhum tipo de autoestima positiva se nós não tivermos nenhum tipo de relação de vínculo com as outras pessoas na sociedade. Alguns sujeitos vão experimentar esses vínculos com mais intensidade ou com menos intensidade. Alguns vão precisar de mais vínculos, de mais pessoas, né, nesse processo de estabelecimento de vínculo. Outros vão precisar de menos, mas independente disso, todos nós precisamos, nesse modelo de sociedade, para nos desenvolvermos e para sobrevivermos, né, e para nos humanizarmos, todos nós precisamos de vínculos. Nós somos sujeitos de vínculos. Outra questão que eu gosto muito de lembrar é que nós vivemos numa sociedade impulsionada, né, por esse modelo capitalista que tem uma grande tendência a desapego, né, ao desapego. Então, por mais que a gente ache que o desapego seja uma coisa legal, né, que o sujeito desapegado é um sujeito mais maduro, mais autônomo, é um sujeito que não é carente,
não é possessivo, não é refém das outras emoções ou da presença do outro, ainda assim é preciso tomar muito cuidado com esse discurso, porque, na verdade, os modos de vida impulsionados pelo capitalismo são modos de vida que também, de certa forma, favorecem esse desapego. E tem dois aspectos aí, né? Primeiro, que todo mundo trabalha bastante, ou quando não está no trabalho, está estudando, né? Sendo preparado para o mundo do trabalho também, e não tem tempo para cuidar uns dos outros, né? Você tem filhos reclamando que não tem tempo de cuidar dos pais, os pais não têm tempo para cuidar dos filhos, quem tem qualquer pessoa com problema na família, com uma doença terminal, reclama que não tem tempo, né? Então, quer dizer, o diagnóstico das relações sociais contemporâneas é a falta de tempo. Ninguém tem tempo para cuidar de ninguém. Portanto, é muito cômodo, né, você pensar que alguém não depende emocionalmente de você, de que essa pessoa é desapegada, de que ela é autônoma, que independente da tua presença, ela está bem, ela vai se desenvolver, ela vai superar. É muito cômodo isso nesse contexto de vida dinâmica, né, e de trabalho que a gente tem no capitalismo. Isso tem favorecido aquilo que o Bauman chama de fragmentação, né, dos laços humanos, né? Tem outros motivos que o Bauman coloca, mas a questão do trabalho, para mim, é muito emblemática, né? Nós não temos tempo para estabelecermos nenhum tipo de vínculo duradouro. Portanto, desapegar é uma coisa interessantíssima, né, para essa sociedade capitalista, que tem a ver não apenas com a questão de nós não termos tempo, mas também com os valores do capitalismo, porque no capitalismo tudo é descartável, né? No capitalismo você não permanece com um objeto por 5 anos, 10 anos, tudo tem um prazo de validade, a tal da obsolescência programada, né? E me parece que a gente acaba elaborando isso para as nossas relações afetivas também, né? Elas têm prazo de validade, tudo tem um tempo cronometrado na nossa agenda de uso. Depois de um tempo você não tem mais como continuar utilizando aquilo, e isso vai também para as nossas relações sociais, para as nossas relações afetivas. Por isso é interessantíssimo que as pessoas que estão à nossa volta não sejam apegadas a nós, né? Ou seja, a lógica da fila que anda, né, é algo muito pertinente numa sociedade capitalista onde ninguém tem tempo para nada, né, onde um objeto deixa de ser interessante em pouco tempo quando se é apresentado um outro tipo de objeto, com uma outra linguagem sobre aquilo que esse objeto faz e sobre aquilo que esse objeto pode na nossa vida. Tem aqueles que vão colocar como argumento que é preciso se desapegar, né? Porque qualquer forma de apego é patológico, é ruim, o homem precisa ser autônomo, precisa ser dono da sua própria história, não pode ficar preso a um relacionamento, a uma pessoa, os filhos não podem ficar presos aos pais, né? Quer dizer, é uma lógica que tenta nos convencer que desapegar-se é interessante, porque pressupõe que essa pessoa tem emoções maduras, é uma pessoa bem resolvida e que não fica refém de ninguém na vida. E aí, como eu reforcei, né, é preciso tomar cuidado com esse discurso, porque na verdade ele é um discurso que favorece em muito os modos de vida capitalista que nós estamos vivenciando e dos quais nós somos reféns. Existe apego patológico? É óbvio que existe. Existem algumas pessoas que não avançam na vida, né, nos seus processos de autorrealização e de superação de alguns problemas e de alguns vínculos sociais e afetivos por conta dessa característica, né, desse perfil patológico do excesso de apego. É óbvio que existe, mas a gente tem que tomar cuidado para não tomar isso, né, para não tomar, aliás, como solução, o completo desapego, né, ficarmos completamente desapegados e não confiarmos nas pessoas, não nos abrirmos para cuidar das pessoas e para sermos cuidados pelas pessoas, também é um problema, especialmente nessa contemporaneidade marcada, fortemente marcada por um estilo de vida capitalista. Apegar-se demais ou apegar-se de menos só vai ser um problema se isso não estiver sendo funcional para você, se de alguma forma isso não estiver sendo significativo para a sua construção enquanto ser humano, enquanto pessoa, enfim. Seja nas relações entre amigos, entre pai e filho, ou entre cônjuge, a gente às vezes avalia a pessoa muito apegada como uma pessoa chata, pegajosa,
ciumenta demais, né? Aquela pessoa que sufoca, que não dá espaço, né? Mas às vezes simplesmente significa que essa pessoa está conectada a você e que ela quer permanecer conectada a você. Cabe algumas intervenções, né? Cabe algumas problematizações para alterar um pouco desse comportamento e esse sujeito construir um pouco mais de autonomia e até para ele explorar outras possibilidades de vínculo que não seja apenas a tua como pai, como amigo, como cônjuge, como namorado. É óbvio que cabe, mas necessariamente não é sempre um problema, como se fosse uma coisa patológica, o sujeito que estabelece algum tipo de vínculo, um sujeito que se apega a nós. Não existe uma cartilha, né, sobre o que é ideal, se apegar mais ou se apegar menos. É preciso termos uma visão um pouco crítica do contexto, do momento histórico, né, que nós estamos vivendo, e entender que apegar-se mais ou apegar-se menos vai depender muito daquilo que cada um precisa para se autorrealizar. E sempre importante lembrar, o vínculo é importante na construção dos sujeitos, né? O vínculo é importante para nós nos desenvolvermos, para nós construirmos uma autoestima positiva, para nós explorarmos, né, algumas virtudes importantes como a alteridade, a empatia, o altruísmo, a questão do cuidar do outro, né, de estabelecer vínculos de confiança para se deixar ser cuidado também. Então, é preciso ter uma visão bastante cuidadosa e bastante crítica sobre essa possibilidade de se apegar ou não se apegar.